os planos, tudo despedaçado. E enquanto a dor apertava o peito, outra coisa ia nascendo ali dentro, um plano. Ela não ia sair dessa de graça, não. Ia sentir na pele o que eu estava sentindo. Ia provar do mesmo veneno, mas do meu jeito. Essa história ainda estava só começando, meus amigos da estrada. E se você já passou por algo parecido, se segura aí, que o que vem pela frente vai te mostrar que caminhoneiro pode ser manso, mas nunca é bobo. Amanheceu e eu já estava de volta na estrada. Peguei uma carga de retorno para Marabá. Nem me importei com o valor do frete. Precisava era rodar, sentir o vento no rosto, deixar a poeira para trás. A imagem daquela cena não saía da minha cabeça. Era como uma tatuagem feita a fogo nos meus pensamentos. Cada curva que o caminhão fazia, lá estava ela de novo, Janaína nos braços de outro. O pior nem foi ver a traição. Foi lembrar de tudo que eu fiz por ela nesses 20 anos de estrada. Quantas vezes eu não virei à noite dirigindo só para poder mandar um dinheiro a mais no fim do mês? Quantas festas de aniversário dos sobrinhos eu perdi? Quantos natais sozinho na boleia, comendo marmita fria em algum posto perdido desse Brasil? E tudo por quê? Para construir um lar, para dar conforto, para fazer a mulher que eu amava ter uma vida. A Scania ia engolindo o asfalto. E eu ali, com o coração partido em 1000 pedaços. O celular não parava de... Janaína tentando falar comigo. As mensagens chegando uma atrás da outra. Amor, cadê você? Por que não avisou que ia voltar para a estrada? Tô preocupada. Preocupada. Tinha mais é que estar preocupada mesmo. Deixei no vácuo. Ela que ficasse lá, esperando resposta. Igual eu fiquei esperando respeito todos esses anos. A BR-230 ia passando pela janela. Aquela transamazônica que conheço como a palma da mão. O sol forte castigando o asfalto. Parei num posto para abastecer e comer alguma coisa. O Zé do Chapéu, dono do restaurante que todo caminhoneiro dessa região conhece, logo percebeu que tinha algo errado. Zezinho, teu semblante tá diferente. Aconteceu alguma coisa? Quase abri o jogo ali mesmo. Quase contei tudo. Desabafei. Mas engoli seco. Essa dor era só minha por enquanto. Falei que era só cansaço mesmo, que a estrada estava me pegando. O velho Zé não insistiu, mas deixou claro que estava ali se eu precisasse conversar. Voltei para a boleia com um café preto na mão. Foi quando o celular tocou de novo. Era ela. Dessa vez atendi, mas fiquei mudo, só ouvindo. Zezinho, Zezinho, você tá aí? Por que saiu sem avisar? Achei que ia ficar em casa pelo menos um dia. A voz dela soava preocupada. Mas eu só conseguia pensar na falsidade. Como uma pessoa consegue trair e depois fingir que nada aconteceu? Como olhar nos olhos de quem te deu a vida inteira e mentir desse jeito? Respondi seco, sem emoção. Peguei uma carga de retorno. Preciso trabalhar. Mas amor, nem avisou nada. Eu tinha preparado um jantar especial. Fiz aquele frango com quiabo que você gosta. Frango com quiabo. Ela ainda tinha coragem de falar de comida. Enquanto eu dirigia 15 dias sem parar, ela estava servindo banquete pro amante dentro da minha casa. No meu sofá, senti o sangue ferver. Tenho que desligar. Tô dirigindo. Desliguei sem esperar resposta. O telefone tocou mais algumas vezes, mas deixei tocar no vazio. A estrada ia passando, quilômetro após quilômetro, e minha cabeça a 1000 por hora. Não era só raiva o que eu sentia. Era uma mistura de decepção, tristeza, humilhação. Eu, Zezinho, respeitado por toda a praça, conhecido por ser um homem de palavra, estava sendo feito de bobo dentro da própria casa. Foi quando o plano começou a nascer na minha cabeça. Não ia me rebaixar, não ia fazer escândalo. Não ia partir para a ignorância e me transformar num criminoso por causa de uma mulher que não soube valorizar o que tinha. Ia ser mais inteligente, mais calculista. Ela ia sentir na pele o que é ser traído. Ia provar do mesmo veneno, mas do meu jeito. Na boleia de um caminhão, nas horas de solidão, a gente aprende a pensar. E muito. Tem motorista que escuta música, tem os que conversam no rádio, tem os que param em todo o puteiro da estrada. Eu sempre fui dos que pensa, que analisa, que observa. E agora essa característica ia me servir para dar o troco. Ela ia sentir o gosto amargo da traição. Mas não ia ser uma traição qualquer. Ia ser calculada, planejada, pensada nos mínimos detalhes. Porque eu podia até ser um caminhoneiro simples, de mão calejada e pele queimada de sol. Mas burro
eu nunca fui. Entreguei a carga em Marabá com a cabeça longe dali. O despachante até reclamou que eu estava desatento, que quase errei na documentação. Pedi desculpa e segui meu rumo. Não contei para ninguém o que tinha acontecido. Essa história era só minha por enquanto. Naquela noite, estacionei o caminhão num posto de beira de estrada e fiquei olhando as estrelas. Lembrei de quando conheci Janaína, há mais de 20 anos, numa festa de São João em Imperatriz. Ela toda bonita com um vestido de quadrilha, eu já trabalhando como ajudante de caminhoneiro. Foi amor à primeira vista. Construímos uma vida juntos, tijolo por tijolo. E agora estava tudo despedaçado. Chorei ali, sozinho na boleia, onde ninguém podia me ver. Homem também chora, meus amigos. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção. Mas enxuguei as lágrimas e decidi. Essa história não ia terminar assim. Janaína ia entender o que significa trair quem te ama de verdade. Ia sentir o mesmo aperto no peito, a mesma falta de ar, o mesmo desespero. Liguei o motor e segui viagem. A noite ia alta e a estrada parecia não ter fim. Igual a dor que eu senti, mas agora tinha um objetivo, um plano se formando. E isso me dava forças para seguir em frente, porque na estrada da vida, meus amigos, quem não tem direção acaba perdido no acostamento. E eu, Zezinho, podia estar ferido, mas ainda sabia muito bem para onde estava indo. Passei quase 2 semanas rodando sem parar, aceitando qualquer frete que aparecia. Tocantins, Maranhão, Pará. Ia para onde o trabalho chamava. Minha cabeça estava funcionando que nem motor de caminhão novo. Por fora, tudo normal. Por dentro, planejando cada detalhe do que ia fazer. Muita gente pensa que caminhoneiro é só um brutão que dirige. Mas quem roda esse mundão sabe que a estrada ensina mais que qualquer escola. Janaína continuava me ligando, mandando mensagem. Eu respondia pouco, só o básico. Mandava o dinheiro na conta como sempre fiz. Fingia que nada tinha acontecido. Ela chegou a perguntar se estava tudo bem. Dizia que eu estava diferente. Eu só respondia que era o cansaço, que o trecho estava pesado, que logo voltaria para casa. Tudo mentira. Estava juntando informação, coletando prova, amarrando as pontas. Comecei a prestar atenção nas redes sociais dela. Nunca fui muito chegado nessas coisas de internet, mas agora estava de olho em tudo. Foi assim que descobri quem era o tal sujeito. O nome dele era Marcelo, um mecânico de uma oficina perto de casa. Era casado também, pai de um menino de uns 8 anos. Nas fotos, sempre com a família, sorridente. Mas nas horas vagas, enfiado no meu sofá com a minha mulher. Um dia, estacionei o caminhão num posto de Marabá e fiquei olhando as fotos do tal Marcelo. Tinha endereço da oficina, nome completo, tudo ali, fácil de achar. A raiva subia de novo, mas eu respirava fundo. Não ia fazer besteira. Ia ser mais esperto que ele. Descobri que a esposa dele, Sandra, tinha um mercadinho na cidade. Uma mulher bonita, trabalhadora pelo jeito, e que não merecia o que estava acontecendo, igual a mim. Foi quando a segunda parte do plano veio na minha cabeça. Voltei para Belém 3 dias depois, com uma carga de ração. Entreguei tudo certinho e, em vez de ir para casa ou para o pátio, fui direto para o tal mercadinho. Estacionei o caminhão numa rua lateral e fui a pé. O coração batendo forte, a garganta seca. Não é fácil chegar e contar para uma mulher que o marido dela tá traindo com a sua esposa. O mercadinho era pequeno, mas arrumadinho. Sandra estava no caixa, atendendo uma senhora. Esperei num canto, fingindo que estava olhando umas mercadorias. Quando a cliente saiu, cheguei mais perto. Ela me olhou com aquele sorriso comercial de quem atende bem os fregueses. Não vou mentir para vocês. Foi difícil. As palavras travaram na garganta. Como se conta uma coisa dessas? Comecei devagar, me apresentei, falei que era caminhoneiro. Fui rodeando o assunto até não ter mais jeito. Tive que dar a real. Vi os olhos dela se enchendo de lágrimas enquanto eu contava. Mostrei as provas que tinha, as mensagens, as fotos que eu tinha tirado escondido da janela da minha casa. Ela não queria acreditar, mas no fundo, já desconfiava. Disse que o Marcelo andava estranho há meses, chegando tarde, inventando desculpa de serviço extra na oficina. Sandra chorou, mas não fez escândalo. Parecia uma mulher forte, daquelas que a vida já ensinou a engolir choro. Perguntou por que eu estava contando aquilo, o que eu queria. Foi quando expliquei meu plano. Não queria só terminar com Janaína. Queria que ela sentisse o gosto amargo da traição. Queria que ela sofresse o mesmo que eu estava sofrendo.
E para isso, precisava da ajuda de Sandra. No começo, ela hesitou. Disse que não ia conseguir fingir, que não era atriz. Mas quando falei dos detalhes, de como tínhamos sido feitos de bobos, a raiva também acendeu nos olhos dela. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte, num restaurante fora da cidade, para acertar os detalhes. Voltei para o caminhão com o coração mais leve. Pela primeira vez desde que vi aquela cena horrível, senti que estava no controle da situação. Não era mais o coitado, era o cara com um... Naquela noite, estacionei o caminhão no pátio de sempre. Os colegas vieram conversar, perguntar das viagens, contar causos. Agi normal, como se nada tivesse acontecendo. Um deles até perguntou se eu não ia para casa ver a patroa. Falei que ia no dia seguinte, que estava cansado demais. Dormi na boleia mesmo, como sempre fiz. Só que dessa vez os sonhos não eram com Janaína. Eram com o plano que estava armando. A vingança ia ser servida bem devagar, no capricho. No outro dia, me arrumei melhor que o normal. Passei no barbeiro, aparei a barba, coloquei uma camisa boa que eu guardava para ocasiões especiais. Um colega até brincou, perguntando se eu ia me casar de novo. Se ele soubesse, encontrei Sandra no restaurante combinado, na beira da estrada que sai de Belém. Ela também tinha se arrumado. Era mais bonita pessoalmente que nas fotos. Sentamos numa mesa afastada e começamos a traçar o plano. A ideia era simples. Íamos fingir que estávamos tendo um caso. Aparecer juntos em lugares públicos, tirar fotos, deixar a cidade inteira comentar. Não ia demorar muito para Janaína e Marcelo ficarem sabendo. E aí, o circo ia pegar fogo. Sandra concordou com tudo. No fundo, acho que ela também queria uma vingança. Não é fácil ser traída, ter sua confiança jogada no lixo. Tirei umas fotos com ela ali mesmo, no restaurante. Nada comprometedor, só dois amigos conversando. Mas era só o começo. Combinamos os próximos passos. Eu ia voltar para casa, agir normal com Janaína. Não ia dar nenhum sinal de que sabia de algo. Enquanto isso, ia construindo a história com Sandra devagar. Um encontro aqui, outro ali. Deixando as migalhas para a cidade seguir. Antes de ir embora, Sandra me abraçou forte. Não era um abraço romântico ou de segundas intenções. Era o abraço de quem compartilha a mesma dor. De quem entende o que é ser traído por quem você mais confia. Voltei para o caminhão com a cabeça mais organizada. O plano estava traçado. Agora era só executar cada etapa com calma, sem pressa. A vingança é um prato que se come frio. E eu ia servir ela no capricho para Janaína. Mandei mensagem dizendo que estava voltando para casa no fim do dia. Ela respondeu toda animada, dizendo que ia fazer uma janta especial, que estava com saudade. Engoli seco lendo aquelas palavras falsas. Como alguém consegue mentir com tanta naturalidade? A estrada ensina muita coisa para o homem, mas nunca me ensinou a entender a falsidade. Dirigi devagar de volta para Belém. Cada quilômetro era um pensamento diferente na cabeça. Uma parte de mim ainda amava a Janaína. Outra parte só queria ver ela sofrer como eu estava sofrendo. É complicado, meus amigos da estrada. O coração do homem é mais cheio de curva que a Serra do Tigre. Estacionei o caminhão no pátio e fui para casa. O plano tinha começado. E não tinha mais volta. Depois daquele primeiro encontro com a Sandra, a coisa toda começou a tomar um rumo diferente. Nós dois estava machucado, com aquela dor de quem foi apunhalado pelas costas. Mas em vez de fazer besteira, resolvemos usar a cabeça. No dia seguinte, voltei para o mercadinho dela. Dessa vez não precisava fingir nada. Os funcionários já tinham me visto por lá. Fui direto no balcão, chamei ela num canto e começamos a afinar os detalhes do nosso plano. A ideia era simples, mas precisava ser bem... Nós dois íamos fingir que estava rolando um caso. Nada de agarramento, nem beijo na boca. Não era disso que se tratava. Era só para mostrar para os outros que a gente estava... que tinha alguma coisa acontecendo. E deixar a cidade falar, deixar o falatório correr solto, até chegar nos ouvidos da Janaína e do Marcelo. Primeira parte do plano. As fotos. Sandra pegou o celular e tirou umas selfies comigo ali mesmo, dentro do mercadinho. Eu até sorri, coisa que não fazia há dias. Depois saímos e tiramos mais algumas na frente. Como se tivéssemos numa saída casual. Ela postou tudo nas redes sociais, com aquelas legendas cheias de mistério que mulher sabe. Novos tempos, novos recomeços. A vida nos surpreende quando menos esperamos. Naquela mesma tarde, liguei para Janaína dizendo que ia ficar mais uns dias fora, que tinha pegado um frete urgente para a Imperatriz. Ela ficou toda manhosa no telefone, dizendo que estava com saudade, que queria me ver. Engoli a raiva,
e fiz que nem ator de novela. Disse que também estava morrendo de saudade, mas que o trabalho não podia esperar. Falei que voltaria logo, que era só mais essa viagem. Na verdade, fiquei em Belém mesmo. Estacionei o caminhão num pátio diferente do habitual, onde ninguém me conhecia, e comecei a me encontrar com Sandra em lugares estratégicos da cidade. Um dia era no shopping, outro numa lanchonete popular, outro na porta da igreja, depois da missa de domingo. Sempre em locais onde tinha muita gente conhecida, onde o povo gosta de reparar na vida alheia. Sandra era esperta. Sabia fazer a parte dela sem exagero. Não era aquela coisa de mulher oferecida, vulgar. Era sutil, elegante, um toque no braço durante a conversa, uma risada mais alta quando eu falava alguma coisa, aquele jeito de olhar que mulher tem quando está interessada num homem. Pequenos detalhes que qualquer um que estivesse olhando ia notar na hora. O plano foi tomando forma devagar. As fotos circulando nas redes. Nós dois aparecendo juntos pela cidade. Não demorou para começar o burburinho. Belém não é uma cidade pequena, mas o mundo dos caminhoneiros é. E o dos mecânicos também. Logo, os amigos do Marcelo começaram a comentar, as vizinhas da Janaína a cochichar. Era questão de tempo até a bomba explodir. Uma noite, estacionei o caminhão num posto de gasolina da BR-316, aquele que tem aquele restaurante bom de comida caseira. Sandra veio me encontrar. Sentamos numa mesa bem visível, pedimos uma comida e ficamos lá, conversando por mais de 2 horas. Não era só fingimento, não. A gente realmente se dava bem, tinha assunto, conseguia até rir em meio a toda aquela situação doída. Ela me contou da vida dela com o Marcelo, de como tinha lutado para construir o mercadinho enquanto ele trabalhava na oficina. Do filho deles, um menino esperto, que era o orgulho da família. De como tinha percebido que algo estava errado nos últimos meses, mas não queria acreditar que era traição. Eu contei da minha história com a Janaína, dos anos na estrada, dos sonhos que a gente tinha de comprar um sítio quando eu me aposentasse. Era estranho dividir essas coisas com uma desconhecida que agora fingia ser minha namorada. Mas, de certa forma, Sandra entendia a minha dor melhor que qualquer um. Ela estava passando pela mesma coisa. A traição deixa uma marca diferente na alma da gente. É como uma cicatriz que só quem tem uma igual consegue entender de verdade. Naquela noite, quando nos despedimos no estacionamento do posto, um colega caminhoneiro passou por nós. Era o Bigode, um parceiro antigo de estrada que conhecia bem a Janaína. Ele deu aquele sorriso malicioso, fez um comentário sobre eu estar bem acompanhado. Fingi uma risada sem graça e apresentei a Sandra como uma amiga especial. Sabia que em menos de 24 horas a notícia já teria rodado todo o pátio de caminhões e de lá chegado aos ouvidos da minha mulher. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, Janaína me ligou. A voz dela estava diferente, meio trêmula, como quem está segurando o choro ou a raiva. Quis saber onde eu estava, por que não tinha voltado para casa ainda, se o frete tinha demorado mais que o previsto. Respondi com calma, como se nada tivesse acontecendo. Ela então soltou a bomba. Tinha ouvido falar que eu estava sendo visto com uma mulher pela cidade. Queria saber se era verdade. Dei uma risada curta. Disse que não devia satisfação, que estava só aproveitando a vida. Ela insistiu, a voz já alterada. Perguntou quem era a mulher, o que eu estava fazendo. Foi quando joguei a isca. Falei que era só uma amiga, dona de um mercadinho, que estava me fazendo companhia nesses dias de solidão. O silêncio do outro lado da linha foi mais forte que qualquer grito. Janaína sabia exatamente de quem eu estava falando. Ela conhecia a Sandra, já tinha comprado no mercadinho dela. E o pior, sabia que Sandra era esposa do Marcelo. Desliguei dizendo que precisava trabalhar, que conversaríamos depois. O plano estava funcionando melhor do que eu esperava. A essa altura, tenho certeza que ela já estava ligando pro amante, contando tudo, perguntando o que estava acontecendo, a confusão.